1 Samuel, capítulo 13. Vamos dar continuidade à nossa série, então, no livro de 1 Samuel. Estamos aí na parte do livro de Samuel que fala sobre a vida do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e como ele subiu ao trono e como ele caiu do trono. E a gente vai ver hoje, o capítulo 13 vai falar qual foi o primeiro ato de Saul que fez com que ele, então, fosse rejeitado como o rei de Israel. E aqui começa, nesse capítulo que nós iremos estudar hoje, começa a queda de Saul como rei. Então, o texto de 1 Samuel, a gente vai ler todo esse capítulo e depois meditar juntos no que o Senhor tem para falar conosco por meio desse texto. A palavra de Deus diz o seguinte: Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está no mar, na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Ben-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, e o povo foi se espalhando dali, então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor seu Deus, que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas, e o povo que estava com ele ficaram em Gebá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual, a outra o caminho de Bet-Oron, e a terceira o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e o seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Micmas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quero começar fazendo uma pergunta para você. O crime compensa? Em algumas situações, gente, o crime compensa? A verdade é que a resposta para essa pergunta é: depende. Da perspectiva terrena, e dependendo do lugar que você vive, o crime compensa. Quando a gente olha de maneira terrena, e se você mora num lugar onde a justiça não é muito assim, rápida e muito justa, dependendo do lugar que você vive da perspectiva terrena, o crime compensa.
Você faz errado, você enche o bolso e não dá nada. No entanto, da perspectiva celestial e espiritual, o crime nunca compensa. Mesmo quando eu vivo num lugar que não dá nada, espiritualmente falando, o crime nunca compensa. Porque nem aqui, nem eternamente, no que diz respeito à nossa vida espiritual, a desobediência, de alguma forma, traz coisas boas. Quando a gente fala da perspectiva eterna e da perspectiva espiritual, você nunca vai ter paz de verdade. E nunca vai experimentar de verdadeira comunhão com o Senhor, se você estiver vivendo uma vida de desobediência. E o Senhor dá a paz e a alegria que o dinheiro não compra. E que nada mais compra. Então, quando a gente olha da perspectiva espiritual, a desobediência e o crime nunca compensa. E muito menos a perspectiva eterna, porque é o seguinte, a pessoa pode deitar e rolar aqui, mas um dia ela estará diante do juiz. E justiça será feita. Então, quando a gente olha da perspectiva eterna e espiritual, o crime nunca compensa. E aí, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, junto com essa pergunta, vem uma outra pergunta, agora mais aplicada a nós. E obedecer a Deus, independente da situação, compensa? Obedecer a Deus, independente da situação, seja lá a situação tranquila ou complicada que for, compensa? Por que eu estou fazendo essa pergunta, meus irmãos? Porque boa parte das vezes, nós cremos que obedecer a Deus não compensa. E por isso, nós fazemos concessões. Todas as vezes que nós cometemos algum pecado, ou que nós contamos uma mentira, ou que nós voltamos atrás em combinados que a gente tinha feito, ou que nós fazemos coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer, naquele momento eu estou crendo o seguinte: obedecer a Deus não compensa. Eu vou encontrar um fruto melhor e uma consequência melhor na desobediência. Boa parte das vezes nós cremos que a desobediência a Deus compensa. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Hoje nós vamos estudar esse pedaço da história de Saul, que vai nos mostrar claramente que a desobediência a Deus, independente da pressão, independente da situação, independente da dificuldade, é sempre o melhor caminho. A desobediência e a desobediência à vontade de Deus, por mais difícil e complicada que a situação seja, nunca é bom. Por isso o tema que eu quero dar para a minha reflexão nessa manhã é obediência ou morte. Porque é isso que a gente tem que ter em mente. Fora da obediência, eu nunca vou encontrar vida. Fora de um caminho de comunhão e de devoção ao Senhor, eu nunca vou encontrar vida. Eu sempre vou encontrar morte, desgraça. Por mais que, por um momento, parece que ficou tudo bem. E a caminhada com Cristo é uma caminhada onde nós cremos nele, nós sabemos que Ele nos salva, nós sabemos que Ele cuida das nossas vidas, e por isso eu vivo uma vida em gratidão e obediência a Ele. E eu prefiro morrer a desobedecer ao meu Senhor, que é o meu Rei. Obediência ou morte? É sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. E antes da gente entrar no texto, só para a gente entender bem onde esse texto se encaixa dentro do contexto aqui do livro de 1 Samuel. Lembre-se que Saul foi coroado rei de Israel. E no capítulo 12, no capítulo 11 a gente vê Saul como, assim, o primeiro ato de Saul como rei, e ele lidera o povo na libertação e numa batalha onde eles vencem o rei Naás e os amonitas, e Saul então lidera uma grande vitória sobre o povo de Israel, para o povo de Israel. E o capítulo 12, nós vimos na semana passada, Samuel aproveita essa reunião, que está todo mundo junto depois dessa vitória celebrando, e ele chama todo mundo para renovar o seu compromisso com Cristo. E renovar o seu compromisso com o Senhor, renovar a aliança, renovar os votos com o Senhor. E o capítulo 12, meus irmãos, termina de um jeito otimista. Termina assim: agora parece que vai. Porque Saul começou bem, liderou uma libertação, reconheceu que foi Deus quem trouxe a libertação para ele. Então assim, Saul parece que está espiritualmente num bom momento, todo mundo se reúne para celebrar, e Samuel chama todo mundo a renovar o compromisso com Deus, e o povo aparentemente teme a Deus. Lembra que você estava aqui semana passada, você vai se lembrar que Samuel chama todo mundo ao arrependimento, a renovar o compromisso com Deus, e Samuel fala: eu vou orar a Deus, e Deus manda trovão, raio, relâmpago, todo mundo fica morrendo de medo, e fala: Samuel, ore por nós, dê misericórdia de nós, peça a Deus, e parece que o povo está se colocando diante do Senhor. Então o capítulo 12 termina com aquele sentimento assim: agora eu acho que vai, agora parece que vai engrenar esse rei aí. E a gente tem logo em seguida o capítulo 13, que vai relatar como Saul cai por causa da sua obediência e é rejeitado como rei pelo Senhor. Numa situação muito complicada que a gente vai ver aqui, mas Saul escolhe desobedecer a Deus
E isso traz consequências terríveis para o resto da vida dele. Por isso, esse texto vai nos ensinar, esse capítulo vai nos ensinar. É obediência ou morte a nossa caminhada com o Senhor. Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos, e eu quero dividir o texto aqui em alguns pedaços. Primeiro, dos versículos 1 a 7, a gente vai aprender que obedecer a Deus pode gerar problema nas nossas vidas. O texto começa falando que Saul já tinha reinado em Israel por 1 ano, ele estava no seu 2º ano de reinado, então imagina isso. Saul liderou a campanha militar contra o rei Anás, todo mundo confirma ele como rei, Saul então reúne todo o povo, é declarado rei, está reinando sobre todo mundo, e ele está no seu 2º ano de reinado. E Saul se lembra que Deus tinha dado uma ordem para ele, quando Samuel ungiu o rei, e a gente viu isso lá no capítulo 10. Quando Samuel ungiu Saul como rei, ele disse o seguinte: o Espírito de Deus vai vir sobre você, e quando o Espírito de Deus vier, faça o que a ocasião exigir. E quando ele disse isso, ele estava falando o seguinte: existia uma guarnição, um pedaço de exército, um pouco do exército filisteu, que tinha dominado uma região de Israel. E quando Saul foi ungido rei, há pelo menos 2 anos atrás, Deus tinha falado para ele: olha, quando você for ungido rei, o Espírito vai vir sobre você, vai lutar contra os filisteus. Finalmente, ele resolve, o texto vai começar dizendo o seguinte: ele resolve fazer o que Deus tinha mandado. Ele reúne uma tropa de 3.000 soldados, divide essa tropa em 2, e fala: ó, 2.000 vai ficar aqui comigo, e Saul ia liderar esses 2.000 soldados, e 1.000 vai com meu filho, Jonatas, e Jonatas seria o general desse exército de 1.000 pessoas. E o texto vai dizer que, então, fazia 1 ano já que Saul era rei, e ele resolve obedecer ao Senhor e o que Deus já tinha mandado ele fazer há muito tempo. E Jonatas lidera essa batalha. Jonatas, o filho de Saul, esse general, pega esse exército de 1.000 e vai contra essa guarnição de filisteus, e eles vencem a batalha. E então, quando eles vencem essa batalha, Saul faz um mandato, anuncia para todo mundo, todo Israel fique sabendo, Saul venceu a guarnição dos filisteus, e vamos se juntar, porque ele já esperava o seguinte: os filisteus não vão deixar isso quieto. Os filisteus vão ver que a gente venceu essa batalha aqui, e eles vão se organizar para fazer um contra-ataque. Então já vamos nos organizar para contra-atacar o contra-ataque deles. Então Saul já está se organizando para lidar com esse contra-ataque. Só que o que acontece é o seguinte, meus irmãos: há uma reviravolta, porque o que eles esperavam? Bom, a gente venceu um pedaço do exército, eles vão mandar mais um pedaço do exército e tudo mais. Mas os filisteus, eles olham para essa vitória de Jonatas sobre aquela guarnição como uma coisa assim, uma afronta terrível, e reúne todo o exército para ir contra Israel. E o contra-ataque é completamente desproporcional. Se você ler aí na sua Bíblia, ele vai dizer que era 30.000 carros. Eles organizaram o seguinte exército, lembre-se disso: você tinha o exército com Saul, que era 2.000 homens, e o exército com Jonatas, que era 1.000 homens. Os filisteus então armam um contra-ataque. Eles reúnem 30.000 carros, 30.000 carruagens, 6.000 cavaleiros e um exército que não dá para contar, que é como a areia do mar. É como se fosse o seguinte: Saul está indo atacar ele com 3.000 pessoas. Ele retorna atacando com 100.000. É um contra-ataque completamente desproporcional. E o texto vai dizer que o povo fica morrendo de medo. E quando o exército israelita vê que o exército filisteu se organizou e está vindo com um contra-ataque completamente desproporcional, eles ficam morrendo de medo e um monte foge. Um se esconde em caverna, o outro se esconde em cisterna, o outro abandona a nação, deserta totalmente. Eles veem um contra-ataque vindo contra eles, que é muito maior e completamente desproporcional ao que eles podem enfrentar. E talvez você se pergunte o seguinte: será que Saul foi tolo em atacar essa guarnição dos filisteus? Será que ele mexeu? Sabe quando você vai brincar com uma caixa de marimbondo? E aí você cutuca o que você não deveria cutucar? E aí sai um enxame atrás de você? Será que Saul foi tolo ao lidar com esse exército? E meus irmãos, na verdade não. Pela primeira vez Saul está obedecendo a Deus. Quem mandou Saul obedecer? Quem mandou Saul atacar essa guarnição? Quem mandou Saul ir contra os filisteus? Foi o próprio Deus. Deus já havia ordenado isso há muito tempo. Ele usou Samuel para falar: olha, quando você virar rei e o Espírito vier sobre você, ataque eles. Mas Deus já tinha falado disso há muito tempo. Quando Josué foi entrar na terra prometida, Deus havia ordenado a eles o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra, eu estou escolhendo vocês como instrumentos meus para derramar juízo sobre os povos que vivem lá, que são povos ímpios e maus. Então, tomem posse da terra e matem todo mundo. Deus estava aqui utilizando o povo de Deus para trazer juízo sobre uma nação que ele queria derramar juízo.
Só que o povo de Deus, quando entrou na Terra Prometida, eles falaram assim, não é bem assim. É melhor a gente usar caminhos mais diplomáticos. Então vamos fazer o seguinte, para que sair acabando com tudo? Deixa eles lá quietinho no canto deles, a gente fica aqui quietinho no nosso canto, eles não mexem com a gente não mexe com eles, e é melhor manter a paz. Vamos ficar isento, não vamos entrar nessa guerra e nessa batalha à toa. O povo de Deus escolheu o caminho da desobediência. E percebe que o povo aqui está enfrentando essa situação porque há anos atrás o povo não tinha obedecido. E agora, pela primeira vez, Saul resolve que vai obedecer. E então ele se vê em toda essa situação. E aqui eu quero parar um pouquinho na história e fazer algumas aplicações para nós. E a primeira coisa que eu quero trazer, meus irmãos, é que, por vezes, problemas surgem quando a gente obedece a Deus. Às vezes a gente tem aquela perspectiva seguinte, se eu fizer tudo o que Deus quer, a minha vida vai fluir como se fosse uma música linda, uma música clássica, que dá até prazer de ver. Mas essa não é a realidade. Por vezes, mesmo quando nós fazemos a vontade de Deus e quando nós estamos obedecendo a Deus, problemas vão surgir exatamente porque nós estamos obedecendo a Deus. Pensa em Saul. Se ele ficasse quietinho no canto dele, os filisteus iam ficar quietinhos no canto deles. Mas porque ele resolve obedecer a Deus, isso gera um contra-ataque que coloca ele em apuros e o povo todo em apuros. Então o meu ponto é, por vezes obedecer a Deus gera problemas. Porque, meus irmãos, e aí fazendo algumas aplicações, quando você, por exemplo, escolhe lutar contra a sua carne, isso é difícil. Quando você fala assim, olha, a partir de agora, chega, eu não vou mais me entregar a esse desejo mau, eu não vou mais ser a pessoa que, eu preciso mudar. Essa luta é difícil, isso gera problemas. Muitas vezes, quanto mais você quer obedecer a Deus, mais o diabo intensifica os ataques dele contra você. E você vê problemas surgindo de todo lado. É muito comum eu ouvir pessoas e conversar com pessoas onde elas dizem o seguinte, olha, enquanto eu estava vivendo a vida errada, estava tudo certo, mas depois que eu comecei a querer traçar o caminho do Senhor, parece que assim, parece que o inimigo coloca um monte de coisa diante de mim. Parece que ele vai, e de fato ele vai. O diabo vai intensificando e colocando cada vez mais obstáculos. E não só isso, mas quanto mais você se aprofundar e se comprometer em obedecer ao Senhor, independente de tudo, você vai ter que enfrentar um mundo à sua volta, te caçoando, muitas vezes, pressionando, deixando você de lado, te perseguindo. O meu ponto aqui é dizer o seguinte, meus irmãos, obedecer a Deus muitas vezes gera problemas. E gera problemas mesmo, porque nós estamos entrando numa batalha contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, e isso vai gerar problemas e pressão sobre as nossas vidas. No entanto, e aqui vem a minha segunda aplicação desse primeiro ponto, é que nós estamos nessa guerra porque Deus ordenou que a gente entre nessa guerra. É como se fosse o conceito aqui de guerra santa. Nós estamos nessa guerra porque Deus nos chama a entrar nessa guerra. E preste atenção, nós não devemos ser os isentões para evitar problema. É muito comum pessoas que caminham com Cristo, que adotam uma postura de isenção espiritual diante do mundo, para evitar conflitos e evitar problemas. E aqui algumas perguntas, só para você meditar sobre isso, se você não é um desses isentões. Os amigos com quem você convive, no seu trabalho, na sua vizinhança, seus familiares, todo mundo sabe que você é cristão? Ou você fica na sua lá, deixa eles lá, eu fico aqui, não quero entrar em problema. E adota essa postura mais de isentão. Não estou falando que você tem que ficar comprando todo tipo de briga. Mas estou falando de você assumir essa postura. Sem vergonha e sem medo. Quando você está numa rodinha e o povo entra num assunto polêmico, você se levanta e sem medo defende o que a palavra diz. Mais uma vez, não estou falando que você tem que ficar entrando, comprando briga com todo mundo. Mas tem situações que a gente tem que se posicionar. E quando a coisa cai no seu colo, você se posiciona? Quando é esse assunto polêmico, é aborto, é homossexualismo, é questões religiosas, todos os caminhos levam a Deus, cada um tem seu jeito de buscar Deus, está tudo certo? Você, para evitar o conflito, assume uma postura de isento? Ou você assume a sua posição? Outra pergunta para você meditar é, você intencionalmente procura oportunidades e fala do Evangelho? Quando você tem oportunidade, você fala de Jesus para as pessoas? Ou você fica na sua? Quando foi a última vez que você falou do Evangelho e de Jesus para alguém? Meus irmãos, nós estamos numa guerra santa. Obedecer a Deus vai gerar problemas muitas vezes.
Mas o chamado de Deus não é que a gente fique com uma posição de isentão, não. Já viu aquela, não sei se já ouviu essa história, que chega um rapaz no serviço para o outro homem e fala assim, rapaz, esse final de semana aconteceu uma coisa na minha vida que eu acho que vai mudar minha vida para todo sempre. Aí fala, rapaz, o que aconteceu? Um amigo meu me convidou para ir na igreja, eu ouvi do evangelho de Cristo e agora eu quero caminhar com Cristo. E eu já estou pensando aqui, nossa, vai ter que mudar tudo. Aí o outro rapaz fala, rapaz, que legal, puxa, eu sei o que você está falando, eu já caminho com Cristo há 10 anos. Aí ele fala, o quê? Você caminha com Cristo faz 10 anos? Rapaz, você trabalha comigo há 8 anos e nunca falou nada, por quê? É o isentão. Deus nos chama a assumir postura, a não deixar quieto não. Claro, evite conflitos desnecessários. E quando você vê que é aquele tipo de conflito e de debate que assim, não vai levar a lugar nenhum, a gente tem que ter sabedoria. Mas a gente tem que ter a nossa posição. E não ficar querendo evitar conflitos. Obedecer a Deus pode gerar problemas, é assim mesmo. Mas, vou continuar o texto agora e voltar para o texto. Embora obedecer a Deus possa gerar problemas, desobedecer a Deus é sempre uma insensatez. Mesmo quando isso pode gerar problemas, ainda é sempre o melhor caminho. O texto vai continuar dizendo o seguinte, Saul está nessa situação. Agora o exército filisteu está organizado de um jeito assim completamente impossível deles vencerem. E aí ele se lembra que o profeta Samuel tinha dito para ele que quando acontecesse isso, quando ele atacasse os filisteus e etc., era para ele ir para Gilgal e esperar por ele por 7 dias, porque Samuel chegaria e ofereceria o holocausto ao Senhor e invocaria o favor do Senhor e Deus daria a vitória para eles. Então Samuel, quando ele falou assim, olha Saul, o Espírito de Deus vai vir sobre você, você ataca a guarnição dos filisteus, quando isso acontecer, você vai para Gilgal e me espere por 7 dias, e eu vou chegar, e eu vou oferecer o holocausto, e Deus vai dar vitória. Quando tudo isso acontece, Saul se lembra disso, e ele vai para Gilgal. E ele fala, então é para eu ficar esperando lá 7 dias. Ele está obedecendo, ele está indo. Ele vai para Gilgal e fica lá 7 dias. E aí você fica imaginando, porque o texto vai dizer que os filisteus lá estavam se organizando, pressionando o povo, o exército dele, todo mundo desertando, e ele está lá em Gilgal. 7 dias. Já foi um. Rapaz, mas não, espera. E ele reúne todo mundo e fala, gente, calma, Samuel vai vir, calma, vamos esperar mais tantos dias. E aí foi segundo dia, terceiro dia, e aquela situação, aquela pressão, imagina Saul, uma pressão de todo lado, e vai indo, dá o 7º dia, é hoje que Samuel chega. E eu imagino Saul assim, sentadinho na porta da cidade, tremendo, esperando, hoje, vai Samuel, chega logo. Aí ele olha de novo, opa, tá vindo, não é ele não, opa, agora é ele, não é ele não. E vai passando o dia, passa a manhã, passa a tarde, Saul, e aí o povo chega em volta de Saul e fala, Saul, ele não vai vir não, Saul. É o seguinte, e aí, o que você vai fazer? E aí o texto fala que Saul, então, pressionado por tudo isso, ele fala, acho que eu vou resolver as coisas do meu próprio jeito. E aqui, meus irmãos, só um parênteses, percebe, Saul está obedecendo a Deus. Ele atacou como Deus tinha falado que era para ele atacar, ele foi para Gilgal como o profeta tinha dito, ele esperou 7 dias, do jeito que o profeta tinha falado que era para ele esperar, mas parece que obedecer a Deus não está resolvendo. Está só piorando a situação. Parece assim, o tempo está passando, a pressão está aumentando, e não está resolvendo. E aqui, meus irmãos, a pressão é tanta sobre a vida de Saul, debaixo de tanta pressão, Saul enverga e quebra. E então ele resolve tomar a frente e fazer as coisas da sua própria forma. E daqui para frente ele vai tomar a decisão errada, e daqui para frente é só ladeira abaixo. Porque o que Saul faz? E aqui é importante dizer isso, Saul vai reinar por 40 anos sobre Israel. Ele estava no 2º ano de reinado, ele vai reinar mais 39 anos. Só que aqui, Saul cai. O reinado dele acaba aqui, o resto é só assim, até ele finalmente ser tirado do trono. Mas aqui acaba o reinado de Saul sobre o povo de Deus. Porque o que ele faz? Ele chega e fala assim, quer saber de uma coisa? Samuel não vai vir? Traz o sacrifício. Eu mesmo vou fazer. Quem sabe Deus escute. E qual que era o problema disso? É porque, meus irmãos, era muito claro em Israel o papel do sacerdote e o papel do rei. Quem oferecia sacrifícios era o sacerdote. Deus havia estabelecido isso. Então o rei não podia tomar a frente e oferecer sacrifício, oferecer holocausto, porque esse era o papel do sacerdote. E o sacerdote era Samuel. Então Saul sabia disso claramente. E Samuel tinha falado para ele, olha, quem é para oferecer o sacrifício sou eu.
Espera que eu vou chegar e eu vou oferecer o sacrifício. Então Saul resolve tomar a frente e fala assim, você quer saber de uma coisa? Vamos oferecer esse sacrifício aí, vamos ver se Deus se manifesta e nos liberta dessa batalha que se avoluma contra nós e nos rodeia aqui. E aqui o trágico é que o texto vai dizer que assim que ele terminou de oferecer o sacrifício, imagina assim, ele arma lá, coloca o cordeiro lá, acende o fogo, oferece. Quando ele está terminando de fazer isso, quem chega? Sabe quando a mãe chega bem na hora que o filho está fazendo coisa errada? Samuel chega bem na hora que ele está oferecendo o sacrifício que ele não deveria oferecer. E aqui, meus irmãos, uma coisa que eu fico pensando nesse texto. Se Saul tivesse resistido um pouquinho mais, ele veria o poder e o livramento do Senhor vindo sobre a nação. Mas diante da pressão ele não resistiu. Envergou e quebrou. E ele resolveu tomar a frente e fazer as coisas do jeito dele. Samuel chega bem na hora e pergunta, rapaz, o que você fez? Imagina essa cena. O que você fez? Você lembra de alguém que fez essa mesma pergunta? Lembra de Adão e Eva quando eles pecaram? Deus chama Adão e fala, o que você fez? Nos lembra de Adão e Eva essa história? Por que você ofereceu o local? Você está louco. E aí, a resposta de Saul, meus irmãos, ela é até revoltante. Porque ele dá várias desculpas. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, o exército está aqui, os filisteus se organizaram contra nós. Essa é a primeira desculpa que ele dá. Eu estou pressionado, eles estão vindo. Segundo, o povo está desertando. O meu exército aqui está, assim, a pressão está muito grande, está todo mundo abandonando aqui. E terceiro, você demorou. Você demorou demais. Então, olha o que ele fala. Forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. É como se Saul estivesse dizendo o seguinte, eu fui obrigado a desobedecer. As circunstâncias que Deus permitiu aqui me obrigaram a desobedecê-lo. E a resposta de Samuel é, Saul, o que você fez é loucura. O que você fez foi uma grande loucura. Os ofícios eram diferentes e Saul sabia disso. E aqui, meus irmãos, prestem atenção numa coisa. O pecado de Saul e a desobediência de Saul revela o coração de Saul. Mostra o seguinte, Saul, ele estava disposto a usar qualquer método que conseguisse para conseguir aquilo que ele queria. Mesmo que aquilo fosse contrário à vontade de Deus. Ele está disposto a fazer mesmo que é contrário à vontade de Deus, se for para ter o que ele quer. Ele está preocupado com o fim, ele não está preocupado com o meio. Além disso, olha que loucura isso. Saul acreditava que o ritual era mais importante que a obediência. Deus tinha falado, não ofereça. Mas ele está pensando, é o ritual que vai trazer a bênção de Deus. Então assim, entre o ritual e a obediência, eu fico com o ritual. Ele olha para Deus e pensa que o ritual é mais importante do que ter um coração obediente ao Senhor. E uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que ele pensava que o ritual manipularia Deus. Olha como é loucura isso. Ele pensava que assim, olha, se eu oferecer o holocausto, mesmo que isso seja em desobediência a Deus, vai dar certo. Não é meio loucura isso? Mas é isso que Saul está fazendo. E Samuel olha para ele e fala o seguinte, Saul, esse era o grande teste seu, e você falhou. Você foi pesado, achado em falta, então é o seguinte, Deus rejeitou você como rei, e Deus agora escolheu um outro rei, segundo o coração dele, para substituir você. Deus já escolheu um outro rei, já era. Você vai reinar ainda por um tempo, mas o seu reinado e a sua dinastia cai aqui. Deus escolheu um rei, e um rei segundo o coração de Deus é uma pessoa que está em harmonia com a vontade de Deus. É alguém que teme ao Senhor e se devota ao Senhor. E meus irmãos, essa segunda parte do texto nos traz algumas lições especialmente sobre a obediência a Deus. E eu quero colocar aqui vários pontos que nos mostram sobre a questão da obediência a Deus e o que esse texto nos ensina sobre a obediência a Deus. Preste atenção numa coisa. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto sobre a obediência a Deus é que a nossa obediência ou desobediência a Deus diante das pressões ou diante das provações revelam a nossa fé ou a falta da nossa fé. Preste atenção numa coisa. Sabe como que a gente verifica se de fato nós cremos em Deus, servimos a Deus e amamos a Deus? A pergunta é, quando a provação vem, quando a pressão vem, quando o calo aperta, você escolhe o caminho da obediência ou o caminho da desobediência? E a gente leu aqui, na nossa liturgia, o texto de Abraão. Quando vem a provação, Abraão escolhe qual caminho?
da obediência, mesmo que isso custe a vida do meu filho. E que pressão. Saul se vê diante de muita pressão aqui também. E a nossa reação diante das pressões revela a nossa fé. E a pergunta que eu faço para você é, nas pressões, você costuma se entregar à ira? Você costuma se entregar ao desespero? Você costuma se entregar à ansiedade, à tristeza, à revolta e à desobediência? Ou diante das pressões, você se entrega ao Senhor em paciência, amor e perseverança? Nós precisamos ter essa visão, meus irmãos, porque quando nós estamos diante de pressão, nós usamos as pressões da vida como uma justificativa porque a gente faz de errado, normalmente. E na verdade a gente deve olhar para as pressões da vida como assim, a maneira que Deus usa para revelar como que está o estado da minha fé de verdade. Saul, quando foi provado, envergou e quebrou. Sabe aquela varinha que você enverga, mas você não consegue quebrar? Bambu normalmente é assim, né? Você enverga, o negócio vai, mas não quebra. A não ser que esteja seco. Você, quando é envergado, enverga e quebra? Ou não? As provações da vida, as pressões da vida, revelam a nós o estado da nossa fé. O que as pressões que você enfrenta têm revelado sobre você mesmo e sobre a sua caminhada com o Senhor. Uma segunda coisa que esse texto nos ensina sobre a obediência a Deus, meus irmãos, é que atos religiosos, sem um coração que ama, teme e obedece a Cristo, são vazios e inúteis. Oferecer sacrifício com um coração desobediente diante do Senhor é completamente inútil. E a gente faz isso, sabe quando? Quando eu venho aqui no domingo e canto ao Senhor e oro ao Senhor, mas eu continuo vivendo uma vida, assim, o meu ato religioso não é acompanhado de um coração que o ama. É só um ato religioso. Mas a minha vida aquilo não é fruto da minha vida. Aquilo é só um ato religioso isolado na minha vida. Esse texto nos mostra isso. Não adianta você sacrificar sem uma vida de obediência ao Senhor. Não adianta você orar, cultuar e etc. Porque Deus não está interessado no nosso exterior. Deus está interessado em nosso coração. O texto vai dizer o seguinte: quando Deus vai procurar um outro homem para substituir Saul, ele procura um homem que tem um coração segundo o Senhor. Atos religiosos sem um coração que ama, teme e obedece é inútil. Uma outra lição que a gente tem nesse texto, e preste atenção porque isso daqui é um ponto importante, sobre a questão da obediência, é que, meus irmãos, desobedecer a Deus, independente da pressão, nunca é justificável e nunca é uma boa opção. Pensa em Saul. Ele está debaixo de muita pressão. Provavelmente mais pressão do que todos nós aqui enfrentamos. Imagina você numa cidade onde está vindo um exército que você sabe que você vai perder essa guerra, você vai morrer. Aqueles que estão debaixo da sua liderança estão desertando. A pressão é grande. É risco de vida para ele e para toda a nação. Provavelmente a gente nunca passou por isso. A pressão sobre ele é muito grande. E ele fala, eu desobedeci por causa disso. E o que Samuel fala para ele, isso é loucura. E da mesma forma, quando nós estamos enfrentando muitas pressões, nós não temos o direito, e não é justificável, a nossa desobediência a Deus. Para deixar a coisa um pouquinho mais clara para você, é muito comum nós acharmos o seguinte: se eu estou enfrentando um grande problema, eu tenho o direito de ser grosseiro com as pessoas. Eu tenho o direito de me entregar ao desespero. Quando nós estamos num conflito com alguma pessoa, nós achamos o seguinte: olha o que ela fez, eu tenho o direito de reagir assim. Quando nós estamos sendo pressionados, e a única saída que a gente vê é algo que Deus condena, a gente olha e fala, é que nem Saul, eu me vi assim forçado a fazer isso. Quantos casais nós vemos dizendo que no caso deles, não, no meu caso, o divórcio era a melhor opção. Mesmo que o divórcio não se enquadre dentro daquilo que Deus falou. Porque os irmãos sabem que Deus disse que Ele odeia o divórcio e permite em 2 exceções que são excepcionais. Mas quantos casais a gente vê que não se enquadra dentro disso e fala, não, mas no nosso caso, a gente não vê outra saída. Meus irmãos, esse texto nos ensina isso. Nunca é justificável. E não só não é justificável, mas é insensatez. Nunca é a melhor saída. Por mais que pareça. A desobediência a Deus nunca é a melhor saída. Por mais que às vezes pareça. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto
sobre a questão da obediência e da desobediência é que desobedecer a Deus, mesmo que sejam coisas que nós consideramos pequenas, também é insensatez. Olha o que esse texto, porque quando a gente olha para esse texto, o que Saul fez de errado? Ele ofereceu o holocausto enquanto era para o Samuel oferecer. Quando a gente olha para isso, fala assim, puxa vida, não é algo tão grande assim, né? É uma questão técnica. O importante não é oferecer o sacrifício. É uma questão técnica. Normalmente nós olhamos para algumas coisas que a gente acha pequena e acha que, tá tudo bem. Nesse caso, tá tudo bem. Mas a questão não é se a coisa é pequena ou grande. A questão é, eu sei que Deus não quer. Preste atenção numa coisa, Deus não está preocupado com os nossos atos isolados, Deus está preocupado com o nosso coração. E o grande ponto é o seguinte, eu estou comprometido com Deus de todo o coração ou não? Eu sirvo a Deus de todo o coração ou não? Lembra do pecado de Adão e Eva? A gente pode olhar e dizer a mesma coisa, mas era só um fruto. Qual o problema de comer da maçã? A gente não sabe se era maçã, né? Mas qual o problema? A questão não é o comer em si do fruto. A questão é a falta de comprometimento com o Senhor. Meus irmãos, sabe quando que a gente percebe que a gente está comprometido com Deus mesmo? É quando não é só nas grandes coisas, é nas pequenas coisas também. Eu não só sou aquele que não mata, não usa droga, não bate na mulher. Eu também sou aquele que, se eu falei uma coisa, eu vou cumprir. Porque eu tenho que ser comprometido com a minha palavra e com a verdade. Mesmo que isso não prejudique ninguém, mesmo que ninguém nem vai ficar sabendo. Porque eu estou diante de Deus. O compromisso com Deus, ele se manifesta principalmente em coisas pequenas. E principalmente em coisas que ninguém, assim, não vai pegar mal com ninguém. É nessas pequenas coisas que nós percebemos se o nosso coração está realmente comprometido com o Senhor. E esse texto nos ensina uma coisa também. O que a gente considera pequeno, às vezes Deus considera grande. Porque nesse texto, Saul só ofereceu o holocausto. E Deus falou, por causa disso, você está caindo do trono. E eu vou colocar outro no seu lugar. O que às vezes a gente considera que é bobeirinha, pode ser que Deus não considere. A gente aprende isso nesse texto também. Outra coisa que a gente aprende sobre obediência nesse texto, é que obedecer a Deus em algumas coisas, e não obedecer em outras coisas, é auto-engano. Olha essa história. Saul atacou porque Deus tinha mandado. Saul foi para Gilgal porque ele tinha mandado. Saul esperou 7 dias porque ele tinha mandado. Ele só desobedeceu porque ele ofereceu o sacrifício que Deus tinha mandado. A única coisa que ele desobedeceu era para o Samuel, e não ele ofereceu o holocausto. Ele obedece em quase tudo, mas não em tudo. E a gente aprende aqui nesse texto também que é o seguinte, obedecer a Deus em algumas coisas, e não obedecer em outras coisas, é auto-engano. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós pensamos assim, não, tem algumas áreas da minha vida que eu sei que não é exatamente jeito, mas olha todas as outras. Eu estou andando, quase tudo está certinho. E eu tenho uma sensação de que assim, eu estou bem com Deus. Porque eu estou obedecendo em quase tudo. E aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo o seguinte, uma vida de obediência a Deus é uma vida sem pecado. Mas o ponto aqui é o seguinte, aquilo que eu sei que está errado, eu conscientemente desobedeço a Deus nessa área, isso é sério. E se eu tenho consciência de algo em determinada coisa, que é o que Deus quer de mim, e eu não estou disposto a abrir mão daquilo, no fim, o meu coração não está inteiro entregue ao Senhor. Deus, meus irmãos, quer o nosso coração. E nós vemos se Ele tem tudo o que somos, nas coisas que nos são caras. É nesses momentos que a gente vê, eu estou disposto a obedecer em tudo e abrir mão de tudo, todas as áreas da minha vida. Porque vamos supor, eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela é muito apegada ao dinheiro. Ela não tem dificuldade de abrir mão disso, daquilo. A questão dela é o dinheiro. E sabe como que a gente vê se a pessoa de fato está com o coração comprometido ao Senhor? É se ela abre mão de tudo, inclusive do dinheiro. Quando chega lá. É lá que a gente vê o nosso comprometimento com o Senhor. E aqui, falando rapidinho, 3 áreas que normalmente nós consideramos intocáveis. É muito comum nós vermos pessoas que são comprometidas com Deus em quase tudo, e em 3 áreas, Deus não, é como se fosse assim, Deus, o Senhor pode meter o dedo em tudo aqui, mas essa área aqui, deixa comigo. E a pessoa tem a sensação de que está tudo bem, porque todo o resto está indo bem, é só aquilo ali que ela não toca. 3 áreas, normalmente, a parte financeira, essa normalmente é uma área intocável, onde a pessoa, o resto está tudo bem. Agora, quando fala de dinheiro, é muito comum nós vermos pessoas que se professam servas do Senhor, caminham com o Senhor, etc. E a vida de maneira geral está tudo bem, mas quando chega no assunto de dízimos e ofertas, aí não é bem assim. Outra área que é muito cara, que normalmente as pessoas não estão dispostas a abrir mão, conflitos que elas tiveram de relacionamentos.
Eu tive um problema com tal pessoa e eu guardo mágoa no meu coração. Eu não estou disposto a perdoar, a reconciliar. Eu não estou disposto a fazer a minha parte. Então é o seguinte, em todas as áreas da vida eu estou caminhando bem, mas isso daqui não mexe. E nem pede que eu não vou mexer com isso. Outra área da vida que normalmente as pessoas têm dificuldade, que as pessoas não estão dispostas a abrir mão e entregar ao Senhor, a área dos relacionamentos amorosos. Com quem eu vou me casar? Não, ó, todo o resto está tudo bem, mas isso daqui é coisa minha. Deus não bota a mão nisso daqui. Que tipo de namoro eu vou ter? Um namoro santo ou um namoro impuro? Não, ó, todo o resto está tudo certinho, mas isso daqui é coisa minha. Minha pergunta para você é o seguinte: qual é o Isaac que o Senhor Jesus te chama a oferecer no altar dele nessa manhã? Porque o Senhor nos chama e o que Ele quer de nós é um coração inteiro. Obediência parcial é desobediência. O chamado do Senhor é que nós nos comprometamos de todo o coração com Ele. Uma outra coisa que a gente aprende sobre obediência nesse texto é que é completa tolice tentar obter a bênção de Deus quando você está conscientemente em desobediência. Olha que tolice de Saul. Ele está buscando a bênção de Deus por meio do sacrifício, fazendo a coisa do jeito errado. Não é tolice isso? Mas o ponto, meus irmãos, é que a gente faz isso bastante. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, o crente que pede a bênção de Deus para a vida profissional dele, mas no trabalho ele vive fazendo cambalacho. E quer que Deus abençoe. Está agindo igual Saul. Tentando buscar o favor de Deus, fazendo tudo errado. Quantas vezes nós vemos maridos que pedem a bênção de Deus para o seu casamento, mas trata a esposa que nem um cavalo. Ou esposas que pedem a bênção de Deus para a sua família, mas é uma mulher assim, rixosa. Ou pais que pedem a bênção sobre a vida dos seus filhos, mas eles não estão comprometidos e empenhados na educação dos seus filhos. Eles não leem a Bíblia com seus filhos, eles não oram pelos seus filhos. Eles não se dedicam a isso. Jovens que pedem a bênção de Deus para os seus relacionamentos, oh Deus, coloca um marido na minha vida, coloca uma esposa na minha vida, mas não busca uma menina do jeito que Deus quer. É completa tolice tentar buscar a bênção de Deus em desobediência, sabendo que está em desobediência a Ele. Esse texto nos mostra isso também. E aqui, meus irmãos, para fechar esse ponto, eu quero fazer uma pergunta para você meditar. Você tem uma vida de obediência, de verdadeira obediência e completa obediência ao Senhor? Há alguma área da sua vida que você ainda não entregou a Ele? Tem alguma ordem, algum chamado que você tem adiado a obedecer? Você sabe que Deus quer, você fala, não, eu ainda vou fazer isso, mas você está enrolando. O Senhor nos chama, a não ser como Saul, mas a colocar o nosso coração diante dele em obediência. E aqui, uma coisa importante dizer é o seguinte, a gente não deve fazer isso para ser salvo, não, eu tenho que fazer isso senão eu vou para o inferno. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o seguinte, diante de quem o Senhor é e do que Ele fez por mim, Ele me salvou dos meus pecados, eu creio que o caminho dele é o melhor para mim, então eu quero obedecê-lo de todo o coração. Aqui eu lembro de João 14, 21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quem ama a Deus o obedece. E aqueles que perseveram no caminho da obediência vão experimentar da manifestação do Senhor na vida deles. É o que o texto nos ensina. E aqui um último ponto, antes da gente fazer aqui a conclusão na parte final do texto. Quando a gente olha para esse texto, e a gente vê o pecado de Saul, e a gente compara com Davi, que é o rei, a gente sabe que o rei que Deus escolheu para substituir Saul é o rei Davi. E quando a gente compara, puxa, Saul fez o quê? Ele, ao invés de esperar Samuel para oferecer o holocausto, ele mesmo ofereceu. E Davi teve uma vida impecável? Não. Quando a gente vai comparar, Davi fez coisa pior, não fez? Porque adultério e assassinato é pior, não é? O que difere os dois? Os dois pecaram gravemente contra o Senhor. O que difere Saul de Davi? Sabe o que difere? Saul, ao ser confrontado, ele ficou justificando os pecados dele, colocou a culpa em todo mundo, falou que foi forçado a fazer tudo isso, e continua na dureza do seu coração. A gente vai continuar vendo a história, ele vai fazer quase a mesma coisa de novo daqui a pouco. E Davi, ao ser confrontado, fez o quê? É bonito quando você lê lá, 2 Samuel, quando o profeta Natã confronta Davi. Se você ler na sua Bíblia qual a resposta de Davi, ele responde o seguinte, eu pequei, ponto final. Não tem mais nada, não tem justificativa. Eu estou errado. Davi reconhece, se quebranta, escreve o Salmo 51,
confessa os seus pecados e abandona os seus pecados. A grande diferença de Davi e de Saul não são os pecados em si, mas a sua postura ao ser exposto diante dos seus pecados. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você se parece com quem? Com Saul ou com Davi? Você parece Saul, que quando faz errado e todo mundo faz, e é confrontado por isso, fica ensaboando. Ao invés de falar, eu estou errado mesmo, me perdoa Senhor, eu preciso de ajuda, me ajuda a mudar. E lembre-se de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual que é a boa notícia? Você pode estar ouvindo tudo isso daqui que eu estou falando e chegar à seguinte conclusão: eu vou mudar meu nome para Saul, porque eu estou igualzinho a ele. Sabe qual é a boa notícia? Se você se colocar agora diante de Jesus, reconhecendo isso e pedindo graça, o texto vai dizer que Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Esse é o nosso amado Senhor Jesus. O texto vai terminar, gente, dizendo, e aí só para a gente fechar aqui, que Samuel vai embora, Saul fica lá abandonado. E a pergunta que esse texto levanta é: e agora, quem vai poder nos defender? Porque Saul se vê numa situação deplorável, desesperadora. Ele foi rejeitado por Deus, e os próximos 39 anos ele vai reinar sabendo que ele não vai permanecer. Ele não tem mais do lado dele nem Deus, nem o profeta de Deus. As tropas dos filisteus se dividem, o texto vai terminar dizendo isso, em 3 grandes pelotões e vem cercando eles de todos os lados. O exército de Saul, a maioria deserta e só sobra 600 homens, era 3.000 no começo, sobrou 600. E, pior de tudo ainda, só tem 2 espadas em Israel. Eles estão com um exército de 600 pessoas para enfrentar um exército incontável, e só tem 2 espadas em todo Israel, porque os filisteus tinham subjugado eles já e tirado todas as espadas, e não havia mais ferreiro em Israel. E esse texto termina de um jeito assim deplorável, trazendo a seguinte notícia para nós: Saul definitivamente não era o rei que faria o povo de Deus prosperar, que cuidaria do povo de Deus e faria o povo de Deus prosperar. E então o texto termina dizendo que Deus então levantou um outro homem. Deus levantou um outro rei, Davi. E Davi foi um bom rei para Israel. Mas embora ele tenha sido um bom rei, ele também não pode resolver os nossos problemas. Davi foi bom como rei, mas ele também tinha pecado. E os problemas que nós enfrentamos hoje em dia são problemas que têm a ver com os nossos pecados, são problemas que têm a ver com o pecado dos outros que nos afetam, e no fim nós ainda enfrentamos a questão de que nós somos pecadores diante de um Deus santo e eterno. E agora, quem poderá nos defender? E você sabe a resposta para essa pergunta. Muitos anos depois, Deus mandou um outro rei, perfeito e definitivo, que além de ser rei, também era sacerdote. Saul não poderia oferecer sacrifício porque ele era rei, mas o rei perfeito enviado 2.000 anos depois, Jesus Cristo, ele não é só rei, ele também é um perfeito sumo sacerdote. E Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16 vai dizer o seguinte: tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos diante do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós temos agora um rei, que reina pelos séculos dos séculos, que também é sumo sacerdote, e que ofereceu a si mesmo. Ele não é só o sumo sacerdote, mas ele é também a oferta oferecida pelos nossos pecados. E nele nós podemos encontrar graça em ocasião oportuna. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você se vê como Saul. Você está sob pressão, cercado de todo lado, tentando resolver as coisas do seu jeito, e você está cansado. Talvez você esteja com a sensação de que é o seguinte: obedecer a Deus parece que não faz diferença. Eu tenho perseverado em fazer aquilo que Deus quer, mas eu continuo sofrendo. E parece que a desobediência é melhor. Parece que abandonar o caminho do Senhor nessa situação é melhor eu tomar outro caminho. Ou talvez você esteja aqui e você está tão cansado da situação que você acha que Deus não vai vir ao seu favor. Você cansou de esperar. E você acha que, olha, eu acho que Deus não vai mais resolver essa situação. Eu acho que Deus não vai mais lidar com isso. A palavra para você é: do fundo de seu desespero, corra para Cristo. Ele é o Rei e perfeito sumo sacerdote que adentrou aos céus, e que nele nós podemos encontrar graça
misericórdia nas ocasiões que a gente vive na vida. Você é incapaz de resolver seus problemas, isso é verdade. Principalmente o problema do pecado. A boa notícia é que Jesus e a obra dele na cruz é infinitamente maior que as nossas lutas, que os nossos pecados. E a boa notícia também é que Jesus não está alheio às nossas dores. Ele se importa, ele é um grande sumo sacerdote que entende o que a gente vive porque ele viveu aqui também. Por isso, corra para Cristo, com confiança, com fé, com obediência e espere nele. A palavra de Deus garante que se você não desanimar, você vai ver ele desanimar, você vai ver ele se manifestar. Eu sei que às vezes a situação assim vai nos pressionando de um jeito que parece que vai arrebentar com a gente. Persevere em fazer a vontade de Deus, que ele vai se manifestar. E eu quero terminar essa minha reflexão colocando mais 2 textos bíblicos para você. O primeiro, 1 Coríntios 10, 13, olha a promessa de Cristo Jesus. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados ou pressionados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Deus prometeu, ele vai permitir com que a pressão venha, mas ele nunca vai permitir que essa pressão passe do ponto. E quando estiver passando do ponto, ele vai prover livramento. Então persevere em fazer a vontade de Deus. Suporte a pressão, porque o Senhor vai se manifestar. E eu quero terminar com o Salmo 25:3. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Que texto lindo. Aqueles que esperam no Senhor, jamais se decepcionarão. Jamais serão envergonhados. Por isso, meu irmão, o chamado da palavra de Deus para mim e para você, nessa manhã é obediência ou morte. Com tudo que nós somos, com todo o nosso coração, em todos os aspectos da nossa vida. Senhor, sem reservas, eu quero entregar tudo o que eu sou no altar do Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração. E se você está aqui e você ainda não se rendeu dessa forma com Cristo, a Cristo, saiba que Jesus te chama nessa manhã para entregar-se de todo o coração a Ele, querendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho dele é sempre o caminho da verdade, é sempre o caminho da vida. Por isso é dele que nós precisamos. E é em obediência a Ele que nós devemos viver nessa vida. Que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso coração, para que vivamos uma vida de completa obediência ao nosso Senhor. Não para sermos salvos, mas em reconhecimento e em gratidão ao Cristo que nos salvou. E porque nós cremos que o caminho dele é sempre o melhor para as nossas vidas.